Em 3, 2, 1, gravando. Começando não apenas mais um Contra a Cultura, como mais uma série do Contra a Cultura. Estamos chegando aqui na nossa 14ª série, 14ª temporada aí de Contra a Cultura. Imagina, 14 temporadas, cada uma aí com 13, 14 episódios. É muito episódio, graças a Deus temos chegado até aqui. Deus tem nos permitido compartilhar com você, ouvinte, com você que nos acompanha aí no YouTube, estudar, compartilhar a palavra dele através do estudo da Bíblia. A gente fica super feliz. E para começar mais essa temporada, mais essa nova série que a gente já vai revelar o título e o tema, estou com ela aqui, Mayara Costa. Tudo bem, Mayara? E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo certo por aí? Aqui tá tudo certo, tá um calor do cão, mas tá tudo certo. Como diz o ditado que eu inventei, se calor fosse bom, o inferno era frio. Mas tudo bem, vamos que vamos. Empolgada para mais uma nova temporada? Empolgada, porque essa daí vai mexer com um período muito interessante da história, né? Muitas vezes esquecido, né? Muitas vezes não estudado. É o período da história que faz parte, geralmente, daqueles livros da Bíblia que a gente gosta de pular. Entre aspas, parece que vai ficando chato, maçante. Mas na verdade não, tem muita coisa importante ali que a gente precisa estudar. É por isso que o título desta temporada é Enquanto Ele Não Vem. Aí você me pergunta, quem é ele e por que ele está vindo? A resposta é sim. A resposta é. A resposta vai ficando cada vez mais clara no decorrer dessa temporada. Mais especificamente, qual é o tema que a gente vai tratar nesta série, nessa temporada, Mayara? A série toda, né? Nós vamos estudar aí sobre o período de pós-cativeiro babilônico para o povo judeu. Nós vamos estudar aí esse períodozinho da história, que vai aí pós-cativeiro, né? Até um tempinho aí antes do Novo vinda Testamento dele, né? Da vinda do Novo Testamento. Então ele aí é o Novo Testamento que você está falando. Enquanto ele não vem, é o Novo Testamento. Pode ser. Pode ser, realmente. Pra que eu vou falar logo no começo quem é ele, né? Claro. Vamos deixando claro. aí correr. É claro que o nosso amigo ouvinte, que é super esperto, já sabe de quem a gente está falando, mas a gente vai deixar no ar aqui implícito, e é isso aí. A gente vai tratar especificamente aqui dos livros de Esdras e Neemias. Livros aí que têm insights, lições muito interessantes sobre liderança, sobre espiritualidade, sobre reforma, sobre construção civil, por que não? Né? Por que não? Mas são textos muito interessantes que retratam ali justamente o período depois de Babilônia, quando o povo de Israel sai, ali, os judeus saem de Babilônia, voltam para sua terra, e ali eles ficam por mais algum tempo. Depois a gente vai parar ali no período intertestamentário, que é de 400 anos, ali sem profeta, até a chegada de João Batista, enfim, mas a gente ainda não chegou lá não. A gente vai tratar deste período ali, pós-exílio, da reconstrução do templo, da cidade e tudo mais, vai ser super interessante. Agora é bem curioso, né, Mayara, que o amigo aí que talvez já esteja mais familiarizado com a Bíblia, vai perceber que Esdras e Neemias estão antes de Daniel. Daniel retrata ali todo o período do exílio babilônico, mas o que você precisa perceber é que, na verdade, Esdras e Neemias vêm depois de 1ª e 2ª Crônicas. Esdras, Neemias e Ester são livros posteriores ao cativeiro babilônico, porém, na sequência dos livros, eles estão vindo antes de Daniel, né? Já foram organizados como livros proféticos, né? Enquanto Esdras e Neemias e Ester são livros históricos. Então, se você for lendo a leitura normal ali de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, ao final de 2 Crônicas, você vai ter Esdras e Neemias. E 2 Crônicas retrata justamente o período ali do cerco de Jerusalém, né, da conquista, da levada para o exílio. E Daniel vai ser uma perspectiva de um profeta que está lá dentro. Assim como Jeremias vai mostrar o período de dentro de Jerusalém indo para a Babilônia. E Ezequiel também é alguém que está dentro de Jerusalém e vai para lá no meio de Babilônia, ainda exerce ali um ministério até que Daniel se levante como profeta, né? E você ainda tem Isaías um pouco antes ainda anunciando ali as profecias sobre o que aconteceria se o povo não se convertesse, enfim. Essa visão macro aí que você vai ter a partir de diferentes perspectivas, mas historicamente essa é a sequência dos fatos ali. Mayara, pra gente começar aqui, eu queria que você lesse pra gente aí 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Paulo está dando aqui recomendações, exortações para Timóteo. Ele vai falar assim: Timóteo, você... Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus.
Olha que texto maravilhoso e significativo. Ele está falando aqui, olha, desde a infância, você aprendeu da sua mãe, da sua avó, que foram as pessoas espirituais ali, os seus mestres espirituais, que o ensinaram e o versaram na palavra. E ele está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é apta para lhe dar sabedoria. Mas é que tipo de sabedoria, Mayara? Sabedoria salvífica, né? Sabedoria que nos conduz à salvação. E aí o que ele vai dizer no verso 16? E aí ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Olha só que interessante. Então por que a Bíblia nos torna aptos para sermos sábios para a salvação, para termos a sabedoria que nos conduz à salvação? Porque ela nos instrui não só no que é certo, mas ela nos dá um diagnóstico de onde estamos errados. Por isso que o texto vai dizer, né, que ela corrige quando nós erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo, ela nos instrui, nos educa, enfim. E aí você, amigo ouvinte, está falando assim, mas Isaac, você falou que a gente ia falar de Esdras e Neemias, agora você está falando de Timóteo, minha cabeça está dando um nó aqui, calma, estamos chegando lá. Por que a gente vai estudar Esdras e Neemias? A Mayara falou ali que muitas vezes a gente pula, né, lá as partes lá daquele monte de nome, daquela lista de nomes, né? Chegou em Crônicas, todo mundo faz um salto em distância até Mateus. Os piedosos ainda vão parar ali em Daniel, Isaías ali, né? Mas a gente dá um salto com vara ali, já não quer mais saber de mais nada. Só que Paulo está falando assim, olha, toda a escritura é importante e essencial. Toda a escritura possui lições. Então, por exemplo, quando a gente vai para o texto de Esdras, o texto ali vai dizer que Esdras era alguém muito versado na palavra. E o termo original ali em hebraico diz que ele era alguém conhecedor da lei, da Torá. Só que a Torá era o conjunto literário que vai de Gênesis até Deuteronômio. E em seguida você ainda tem várias outras seções da Bíblia ali que englobam profecias, poesias, narrativas, né? Instruções, devaneios do povo. E a gente observa o tempo todo, e toda a temporada de Contracultura que a gente começa recontando essa história que começa lá em Gênesis, na criação e tudo mais, mas ela mostra essa queda do povo, né, do ser humano, e consequentemente aí você tem Noé, Abraão, aí Davi e tudo mais, os profetas, mas você observa sempre um ciclo de que o povo é buscado por Deus, é colocado no seu caminho de graça, se desvia, cai novamente, entra em cativeiro, do cativeiro sai para um novo êxodo, né? Então você tem, por exemplo, lá o êxodo de Noé saindo do meio de um turbilhão de águas, aí você tem o povo saindo do Egito para um êxodo egípcio ali, que passa pelo deserto e vai para a terra, aí você tem êxodos filisteus, você tem êxodo dos assírios, você tem êxodo de Babilônia agora, o povo saindo de Babilônia, por quê? Porque o povo está o tempo todo nesse ciclo de vai e vem, de idas e vindas, de perdas, de desencontros pelos meandros do pecado ali. E quando a gente chega em Cristo não é diferente, né? O povo ali está escravizado por Roma, está cativo debaixo de Roma, e Cristo vai providenciar ali um novo e definitivo êxodo, digamos assim, até que ele conclua tudo em Apocalipse, né? Então é interessante a gente estudar esse período da história, porque quando a gente volta, né, Mayara, para antes ali de Daniel, você tem Isaías e vários outros profetas como Amós e tudo mais falando, olha gente, vocês estão no meio de um caminho perigoso. Se vocês não se arrependerem, vocês vão virar aquilo da qual vocês fugiram, que é o Egito, que é uma Babilônia, no caso, né? Então Jeremias vem e começa a reafirmar isso, falar, gente, olha, vocês estão cada vez mais num caminho perigoso e tal, finalmente. E aí o que vai acontecer? As profecias se cumprem e Israel é sitiada por Babilônia. No meio daquele desespero todo, daquela perda de esperança, Jeremias ele vai dar uma profecia, né? Ele vai falar assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos maus, eu, Senhor, aqui vou mudar de ideia quanto àquilo que, né, foi dito ali, dessas profecias que são condicionais, e vou libertar vocês. Mas o período de cativeiro que vocês terão é de 70 anos. É aquele período assim, né, Mayara? Senta lá no banquinho, senta lá de rosto virado para a parede e vai refletir no que você fez. É interessante que você vai estudando a Bíblia e vai lendo, né? Dentro do próprio livro de Jeremias mesmo, ele vai explicar, principalmente lá no capítulo 15, o que foi que aconteceu de errado para que o povo fosse parar no cativeiro. Então você percebe que foi uma sucessão de más escolhas feitas pelos reis que fez com que o cativeiro fosse gestado, por exemplo, numa das famílias reais, que foi a família de Manassés. Isso você encontra no livro de Isaías também. Só que você vê que a má escolha de tudo isso foi eles terem colocado reis. Né? Israel sempre foi gerenciado por Deus, sempre foi teocrático, mas também por causa de má administração de líderes, o povo decidiu não ser mais teocracia, ser monarquia e ter um rei. E aí foi onde vários problemas aconteceram.
Então a gente percebe que a história do povo, o que acontece quando o povo se afasta, né, da Torá, né, das instruções de Deus, enfim, a ponto de perder totalmente a liberdade e ir para um cativeiro. É interessante que você observa, a gente falou um pouco disso na temporada passada, né? Acho que ali nos episódios 5 e 6, se eu não estou enganado, sobre essa questão de como é que o povo colocava toda a sua religiosidade no templo, né? Em toda aquela tradição religiosa, mas que no coração deles, como diz Deus, né? Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então você observa o tempo todo os profetas falando, olha, ai de vocês que falam, o templo do Senhor está entre nós, o templo do Senhor está entre nós temos como povo de Deus, né? Nós somos a igreja verdadeira, nós somos o povo de Deus, nós somos a religião verdadeira, Deus está entre nós, temos a sua verdade, temos a sua revelação. E aí os profetas dizem, mas vocês não me têm, vocês não têm a Deus, né, no coração de vocês. Então ele diz assim, ai de vocês que dizem o templo do Senhor está entre nós, porque vocês transformaram esse tipo de templo em covil de ladrões, de salteadores, né? Vocês cometem o mal e vêm ao templo aos sábados para fazer sacrifícios, mas já esperando acabar o final de semana, acabar o sábado para voltar a fazer as maldades de vocês. E o que acontece quando Nabucodonosor sitia, né? Você estudando a história, você vai ver que foram 3 sítios, foram 3 incursões babilônicas ali para destruir Jerusalém, né? Na primeira você tem ali a levada dos nobres para Babilônia e tudo mais, onde vai, né, Daniel e começa ali a história de Daniel. Mas o que vai acontecer com o templo, Mayara, nessas incursões babilônicas? Da primeira vez, o que é tirado do templo são os utensílios sagrados. Isso. Da segunda vez, mais algumas coisas são retiradas, só que é só da terceira vez, a terceira invasão, é que o templo é completamente destruído. E aí você vê que interessante, né? Toda a esperança religiosa de Israel, de Jerusalém, de Judá, estava naquele templo, né? Sim, é tudo, né? O centro da fé, o centro da existência deles estava no templo. Tudo girava em torno do templo. Exatamente. Então é meio que Deus falando assim, agora eu quero ver qual tipo de relacionamento vocês terão comigo sem o templo. Como se ele tivesse condicionado a ter um relacionamento só através do templo. Então é como se sem o templo não existisse relacionamento com Deus. Engraçado que isso... Por mais que a gente tenha várias igrejas construídas hoje, parece que a mesma história se repete na atualidade, né? Tem alguns tipos de fé que centraliza tudo no templo. E se você não faz as coisas para o templo, voltada para o templo, dentro do templo, é como se você não tivesse comunhão com Deus. É como se a comunhão com Deus se resumisse ao templo, né? E aí a gente, quando termina o culto e a gente vai para casa, a gente ora aquela oração maravilhosa e piedosa, né? Senhor, agora que estamos saindo da tua presença... Ué. Eu acho incrível essa oração, né? Como se a presença de Deus estivesse presa no templo, né? Sim, aí vem Paulo e diz, não, né? Lá em Atos 17, 24, ele diz, Deus não está preso, ele não está retido em templos feitos por mãos humanas. Ele é maior do que tudo isso. Né? Exato. Na temporada passada, né, Amar é Mandamento, a gente tentou justamente passar essa ideia do que é uma religião de fato, onde Deus está presente não apenas num templo, mas no meu dia a dia, no meu trabalho, na forma como eu enxergo o outro, como eu trato o outro. E você percebe na reclamação dos profetas, que na verdade é a reclamação do próprio Deus, como Israel tinha a verdade presente, tinha a revelação divina, tinha a Torá de Moisés, tinha as palavras dos profetas e ainda assim, isso estava recluso ao templo e na hora de tratar o seu semelhante, o seu próximo, os marginalizados, eles tratavam com injustiça, com ganância, com exploração, ou seja, entre eles que eram um povo de revelação e uma Babilônia que não tinha revelação divina, qual que era a diferença? Nenhuma. Assim, então, né, basicamente falando, nenhuma. Nenhuma. Então era como se Deus estivesse falando assim, vocês querem ser Babilônia? Vocês querem viver como Babilônia? Tem um lugar maravilhoso para vocês viverem como babilônicos. Babilônia. Na própria Babilônia. Né? E aí você vai ter justamente esse exílio. E aí você, né, conhece bem aí a história de Daniel. Se você não conhece bem, temos surpresas pela frente. Em breve aí a gente vai ter uma temporada só de Daniel. Mas vai ser massa. Enquanto ela não vem, vamos seguindo aqui no estudo de Esdras e Neemias. Então tá bom, o povo vai, os nobres ali e tudo mais, nessas incursões, vai para Babilônia, e você tem essa profecia dizendo que 70 anos estão contados ali para o povo para ficarem dentro do exílio babilônico. E esses 70 anos, eles começam no primeiro cerco babilônico ali, onde Daniel é levado. Vale ressaltar que é claro que Deus fez de tudo para impedir que viesse o cativeiro babilônico. Claro. Né? Jeremias, ele foi um cara que profetizou aí por pelo menos 23 anos antes do cativeiro vir. Isaías viveu pelo menos uns 100, uns 80 e poucos anos, talvez, antes
disso tudo aí acontecer. E sempre as mensagens de Deus vindo através dos profetas para que o povo se arrependesse. Vale lembrar, pela história bíblica também, que a princípio Nabucodonosor não queria invadir o reino de Judá. A princípio Nabucodonosor queria invadir o Egito para ir contra Neco. Só que digamos assim, que os judeus ficaram com medo, né, de Nabucodonosor, porque ele estava em propensão, né, estava em expansão, em crescimento. E aí resolveram se aliar ao Egito quando Deus havia dito que não era para se aliar ao Egito, né, que era para, se tivesse que se aliar, que se aliasse a Nabucodonosor, mas não a Neco. Mas não foi isso que aconteceu, né? Aí quando Nabucodonosor ficou sabendo que eles haviam se aliado a Neco, então agora Jerusalém virou também um alvo de Babilônia. Um erro que Israel já tinha cometido antes de ser destruída, né? Lembrando Exatamente. que você tinha duas nações aqui, você tinha Jerusalém e Israel. Reino Israel do já Norte, tinha Reino do sido Sul. dizimada pelos assírios justamente por não ter confiado, né, em Deus. Exatamente. E aí parece que o povo vai o tempo todo ali refazendo esse erro, né, de não confiar em Deus. Parece que é um negócio que já vem desde o Gênesis, né? Tipo, parece E já não vem é, mesmo, né? né? Se Já tem um vem arco-íris ali, o povo quer construir uma torre de Babel, Babilônia. Então, Babilônia parece que é esse monumento do ser humano construindo e dizendo para Deus, deixa que a gente se vira, deixa que a gente sabe o que é melhor para nós mesmos. E aí você tem 70 anos de exílio, e aí, Maiara, a gente chega no primeiro verso aí de Esdras. Você pode ler pra gente Esdras, capítulo 1, verso 1? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Peraí, então, pausa aí. Eu não entendi. A gente tava falando de Babilônia, né? É. Babilônia não era Nabucodonosor? Era. O povo não tá... O verbo não é mais. O povo não tá em exílio em Babilônia, cujo rei é Nabucodonosor? Por que tá falando de Ciro aí? Então, porque Isaías menciona lá nos capítulos 43, 44 e 45 que uma grande calamidade seria enviada à Babilônia. E essa calamidade seria Ciro. Por isso que Ciro, lá em Isaías, é chamado de o ungido, o Messias, o libertador. Porque ele seria usado por Deus para poder libertar o povo, tirar o povo do cativeiro. Só esclarecendo, não era muito do perfil, da característica dos persas, né, dos medo-persas, sitiarem as cidades e tirarem de lá as pessoas para levarem para o seu reino. Era uma característica dos persas manter as pessoas cativas nas suas próprias cidades. Então, por isso que ele vai lá, ele invade Babilônia, né? Daniel 5 mostra isso. Mata o rei e destrona a Babilônia do poder. Mas ele mantém lá mesmo as pessoas que já estavam em Babilônia. Ele não pega as pessoas e leva em cativeiro para a Pérsia. Ele mantém lá mesmo. É por isso, acho que é por isso, talvez, né? Tô especulando aqui, que quando você tá lá em Daniel fica lidando com o tal de Dario e não Ciro, né? É porque veio Média, Pérsia, né? Então, primeiro Dario, que é dessa dinastia Medo. Sim. Depois vem Ciro, que é dessa dinastia persa. Então eles estão ali coordenando agora essa grande nação de Babilônia, né? Então Ciro se torna esse novo governante ali, né, do Império Medo-Persa, e parece que agora ele está sendo mais uma vez usado por Deus para realizar algo. Então leia pra gente aí o restante que você ia ler. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Olha. Quem pertence... Interessante, né? Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontrem esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Aí o verso 5 diz que então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. E aí o texto vai dizer que eles foram ajudados e patrocinados, enfim. Sabe o que eu acho bastante interessante, Maiara? Quando você tem um Israel, né, um reino de Jerusalém ali, todo sitiado e sendo levado como cativo, onde o templo é destruído e o povo vai chegando no meio do exílio babilônico, quando você abre as páginas de Daniel, a primeira coisa que o livro diz é: Deus entregou
Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, né? Deus permitiu, né, que o cativeiro viesse por consequência da rebelião. Então, assim, parece que os reinos seculares e babilônicos dessa terra estão no controle, quando na verdade é tudo uma providência divina. E agora você tem um tal de Ciro, que é o novo superpoderoso da terra, e ele fala assim, Deus me chamou para fazer algo, e esse algo é reconstruir o seu templo, né, em gratidão ao que ele é, ao que ele fez. Você tem um Ciro ali reconhecendo a divindade, né? Então, é tão interessante isso que você está falando. Eu vou até ler o texto, porque esse texto é interessante, ó. Isaías, quando ele fala a respeito de Ciro, faltavam ainda uns 150 anos para Ciro nascer, para você ter uma ideia. E aí o texto, aqui em Isaías 45, verso 1, o texto diz assim, ó. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. E assim diz ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze, destruirei as trancas de ferro, eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, enfim. E aí no verso 4 de Isaías 45 ele diz assim, que Deus faria tudo isso por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Meu servo, meu escolhido. Você tem Deus ali o tempo todo agindo na história. Essa é uma das primeiras coisas que você observa quando você trata de ler a Bíblia como uma história única, né? Como um arco dramático ali. Você observa que Deus o tempo todo ele está no controle, apesar de tudo. Se você se fecha dentro de um único pedaço ali e fala assim, nossa, mas isso aqui tá esquisito, você perde muitas vezes de vista a grandiosidade de Deus ao longo de toda a história. Deus atua o tempo todo na história, né, Mayara? Exato. Eu estava lendo um livro ontem, e nesse livro diz o seguinte, que quem tenta nos convencer de que o fato das coisas na vida não estarem saindo da forma como nós gostaríamos, e quem tenta nos convencer que o fato dessas coisas não estarem acontecendo do jeito que nós gostaríamos, ou seja, das coisas estarem dando errado, é uma evidência de que nós não somos amados por Deus, não é Deus, é Satanás. Isso a gente vê lá na tentação no deserto, quando ele tenta convencer Cristo de que está passando fome, porque Deus não o amava. Só que na verdade não. Na verdade, a ausência de coisas boas não representa a ausência de Deus. Muito pelo contrário. Essas coisas podem fazer parte da agenda de Deus para a nossa vida. Para a nossa correção, né? Deus o tempo todo tinha em vista a mentalidade de poder consertar Israel, ajudar Israel a reencontrar o seu caminho, né? Jerusalém como um todo ali. Então assim, Mara, a gente já está chegando nos nossos minutos finais desse episódio, mas a gente só está começando essa temporada, sim, tá? Mas saga vai ser boa. A saga, né? Mais um pedaço de saga aqui. E para inteirar o pessoal, então, estabeleci aqui os parâmetros dos quais a gente vai seguir, você vai ter então agora, nessa nova sequência da história do povo de Israel, o reino da Medo-Pérsia, né? Então a gente começa com Ciro ali, né? E aí logo em seguida Dário, tudo mais, e depois vai vir Artaxerxes, né? Sim, você tem Dário, Ciro e Xerxes. Isso. Então, você vai ver Ciro, né, proclamando esse edital, mandando Jerusalém ir. E aí, nesse primeiro edital, que é enviado para a construção do templo, você tem um camarada chamado Zorobabel, é isso? Tem Zorobabel, é. Isso. Zorobabel, ele seria o rei, né? Aham. Um governador lá. Um governador, digamos assim, que o rei continua sendo o governador, Ciro, porque o rei continuava sendo Ciro. Eles né? ainda estão debaixo então, do cativeiro, mas agora eles têm autonomia, né? Sim, isso. Ainda não, né? Sim. Ainda não. Nós vamos prosseguir na história e nós vamos descobrir quando realmente que eles se tornaram livres, sim. Vamos dizer assim. Sim, isso né? só vai acontecer lá na frente. Sim, então a gente tem Zorobabel, que é o primeiro governador aí, que é responsável pela reconstrução. E junto com ele vai um camarada chamado Josué, né? Ou Yeshua, que é ali o sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote. Iniciar ali todo um processo de reavivamento. Reavivamento e reforma. Isso, sim. Exatamente. E aí você pode acompanhar melhor, assim, tudo que está acontecendo nisso, livros como Ageu, Zacarias, Malaquias, todos eles vão retratar essa época, né? Que são profetas pós-exílio. Exatamente. E aí eles então ficam incumbidos de construir o templo, e esse processo vai acontecer, eles vão finalmente construir o templo, e aí vários anos depois, Artaxerxes vai mandar um segundo edital, enviando Esdras para poder ajudar ali a reconstruir a cidade. A cidade em si, que ainda estava em ruínas, né? Eles tinham o templo lá e tudo mais, mas ainda estava em ruínas. E aí, mais na frente ainda, cerca de 120 anos depois da saída de Zorobabel, tem um terceiro edital onde vai Neemias
para poder ajudar a construir muros e fortificar Jerusalém. E aí depois que a gente vai ter finalmente aí a emancipação, digamos assim, de Jerusalém, né? Mas aí você tem 3 divisões, 3 ciclos dentro dessa história, porque na verdade a gente está tratando aqui, teoricamente, de 2 livros, né? Esdras e Neemias. Mas na verdade é um livro só chamado Esdras e Neemias. A nossa Bíblia foi dividida e colocada como 2 coisas, mas é uma coisa só, foi escrito num pergaminho só, num rolo só. Esdras e Neemias, né? É de uma autoria só, contando uma história só, que é dividida nesses 3 ciclos. E a gente vai, no decorrer dessa série, entender como esses 3 ciclos se relacionam um com o outro, quais são as lições que a gente tem para tirar dentro deles. A gente vai perceber que tem muitas boas lições sobre reforma, sobre reconexão com Deus, mas também tem graves erros que acontecem nesses personagens que eles estão errados, mas que também nos favorecem para aprendermos lições valiosas. Porque lembra do texto que a gente leu no começo? Toda a Escritura, tanto erros da Escritura como acertos da Escritura, são aptos para nos tornar sábios, porque é nos erros que nós encontramos espelhos que refletem os nossos próprios erros e onde nós precisamos mudar, não é isso mesmo? É isso aí. Então fica aí o convite, estamos começando mais uma série Enquanto Ele Não Vem. Não vem. É isso aí, acompanha a gente em novotempo.com/contracultura, youtube.com/cristãos cansados, e a gente se vê semana que vem para o 2º episódio dessa série. Um abraço e até lá.